Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, hoje iremos estudar sobre um assunto que envolve caráter e comunidade. Eu falei para vocês nessa semana de que a lição passada, né, a 2007, ela tem essa gravura aqui, tá? E eu achei ela bem interessante. Observe o que o coração desse personagem aqui, desse rapaz, ele está vazio. E aqui está o que o nosso Deus quer implantar em nós: o caráter, a pessoa de Cristo. Então, assim, diante dessa situação, a lição de hoje fala que o nosso caráter ele deve ser um caráter moldado, aperfeiçoado e transformado diante de nossa comunidade. E o texto que o autor nos pede é um texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 a 16. Eu achei legal esse verso que foi escolhido pelo autor, porque o livro de Efésios, ele foi escrito, quando Paulo escreveu, ele escreveu com o propósito de unificar a igreja, de fato, torná-la a unidade em Cristo, torná-la ela uma unidade em meio à diversidade. É no livro de Efésios que nós encontramos, na carta de Efésios, que nós encontramos os dons espirituais. E aí, nesse verso 11 ao 16, é citado isso. Também a armadura de Deus é citado ali, numa coisa que envolve todo o corpo, uma proteção generalizada. E aqui, eu vou ler para vocês na nova versão King James, que diz assim, ó, Efésios, capítulo 4, e o verso 11 a 16. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, que ele seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, a sua totalidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Verso 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada um participe e realize a sua função. Olha só, diante dessa situação que Paulo aqui está descrevendo, o propósito dele é que o caráter de cada pessoa ele seja perceptível diante da comunidade. E aqui tem a pergunta que diz assim, ó, para o que Paulo chamou a atenção, qual foi o papel que ele atribuiu à comunidade? Assim como eu falei para vocês que não só a carta aos Efésios foi escrita para com que houvesse unidade em Cristo devido à divergência que acontecia até então, o propósito nosso também é ter um caráter que a comunidade seja unida a Cristo. Mas eu tenho que ser dessa forma, sabe? É muito fácil você ser bom com a pessoa que é estranha. É muito fácil você praticar uma bondade com quem não lhe conhece. Mas seria fácil você praticar algo diante de um grupo de pessoas que todos sabem de fato quem nós somos? Seria fácil poder falar de Deus para alguém, a pessoa sabendo na verdade quem eu sou? Então, o que aqui a lição enfatiza é que eu nunca perca o senso de que eu estou diante da face de Deus. E o que eu estou querendo dizer em relação a isso é, quando estivermos em situações com pessoas, sejamos aquilo que Cristo quer que sejamos. Todos nós somos barro, sabe? Eu gosto da metáfora quando Jeremias faz em relação às pessoas, ou a Deus como oleiro e nós como barro. O barro em si, ele não tem nada. Porém, o oleiro, ele molda aquele barro e torna um jarro. E ele fica, de fato, faz um vaso bonito. Torna-se um vaso realmente apreciável. O que Deus quer fazer em nossa vida é colocar em nós o seu caráter para que a beleza de sua presença seja perceptível. Sabe o que eu aprendo aqui? Vocês lembram quando Deus criou Adão? O nome Adão, há uma indicação, né, uma possibilidade de crença que quer dizer corado ou vermelho, dando uma possibilidade de que ele tivesse sido criado com argila, né, um barro vermelho.
embora esse barro tivesse cor, imagine comigo a cena. Deus estava ali criando Adão e ao ter colocado o barro ali e moldado, ele continuou com a forma de um ser humano, uma forma de algo, mas sem vida, sem cor, no sentido de ser colorido, né, como olhos, cabelos, dentes, o rosto, enfim, estava todo na cor. Mas foi quando Deus soprou em Adão que ele se tornou algo diferente. Agora ele passou a ter vida. O que Deus quer fazer em mim e em você é a mesma coisa. Nós estamos, como aquela ilustração que eu mostrei, com o nosso coração vazio. É quando Cristo é implantado em nosso coração que nós somos algo diferente. Aí temos valor, aí temos de fato a possibilidade de nos tornarmos diferentes. Mas é o que Cristo faz e não o que eu faço. Por isso que quando Paulo também escreveu a carta aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, na tradução chamada NVT, né, que é a nova versão transformadora, fala assim, ó, mas o Espírito Santo produz, aí vem amor, paz, longanimidade, benignidade, mas é algo que ele produz. Quando Cristo é implantado no coração da pessoa, a pessoa vive verdadeiramente de forma diferente. Quando ele é colocado em mim, eu vou ter uma vida diferente. Então, assim, leve em consideração, o barro estava ali, mas foi o que Deus fez que tornou vida. Eu posso até pensar que eu tenho vida, eu posso até achar que eu vivo algo, mas sem Cristo eu não vivo nada. Sem Deus na minha vida, eu não tenho como viver uma vida com dignidade. O caráter que eu preciso exercer é o caráter que Ele quer implantar. Por isso que o texto aqui, na mesma carta de Efésios, quando fala assim, ó, nós somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, primeiro Cristo nos salva pelo que Ele realizou. E quando eu o aceito, Ele faz em mim aquilo que Ele quer realizar. Agora, eu só vou permitir, só vou poder realizar o que Cristo quer manifestar quando eu permitir. Lembra daquele texto, também na carta aos Efésios, quando Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É algo que vem dele. A fé é de Deus, a graça é de Deus, a gente se apropria para desenvolver. E essa é uma condição de crescimento e amadurecimento que nós conquistamos a cada dia, através de uma relação com Deus. Por isso que eu e você levemos em consideração o estarmos na comunidade de uma forma tamanha que possamos influenciar outros para aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Davi fez em seu hino, no Salmo, dizendo assim, cria em mim, ó Deus, no Salmo 51, um coração puro, ele pediu para que Deus fizesse algo que ele não podia fazer. Sabe, as nossas justiças, diz Isaías, elas são trapos de imundícia. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Eu não tenho natureza divina, eu tenho a natureza terrena. Mas quando Cristo é implantado em minha vida, o seu caráter em minha vida transforma-me em uma nova pessoa. Por essa causa, quando o texto sagrado fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, o termo nova criatura quer dizer nova criação, ser gerado novamente, ou ser gerado transformado. É isso que Cristo quer implantar em nós. Então, eu tenho que ter a consciência, de acordo com a lição, que se eu quiser ver a face do ourives, eu tenho que ter ele implantado em mim. Porque enquanto eu estiver implantado com as minhas obras, com a minha forma de proceder, com a minha maneira de querer ser, como diz o texto sagrado, eu serei levado por qualquer vento de doutrina teológica, eu serei influenciado por qualquer coisa, mas quando Cristo habita na pessoa, as coisas são diferentes. Passaremos por dificuldades, por provações, mas a nossa raiz está em Cristo. E eu apelo a você, que você permita que o pedido de Davi, criar em mim, ó Deus, um coração puro, seja algo que você peça todos os dias. Esse termo criar que Davi usa é o mesmo termo bara, quando Deus criou o mundo, pois no princípio criou Deus. E o termo bara, irmãos, é uma expressão hebraica que só quem realiza é Deus. Essa criação é Ele que faz, não sou eu que faço. Então, que o nosso caráter, em meio à nossa comunidade, primeiro na nossa comunidade familiar e segundo na comunidade do trabalho, da faculdade, da escola, da igreja, seja uma só. Que você seja unido a Cristo e onde quer que você esteja, as pessoas vejam em você o caráter de Deus revelado em sua vida. Porque esse é o plano, esse é o propósito e esse é o foco desse verso de Efésios 6, de 11 a 16. Oremos ao Senhor para que Deus nos auxilie através do seu Santo e Bom Espírito em nossa vida, mais uma vez nesse dia.
Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por termos a alegria de saber que o Senhor quer implantar em nós a tua natureza. Obrigado, Senhor, porque nós não somos nada. Somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa e essa natureza, ela é abrandada, ela pode ser amortecida a cada dia, quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor. Nossas faculdades, Senhor, não servem de nada, mas quando elas estão unidas a Cristo, elas têm grande efeito. Que neste dia, tanto a mim quanto todos nós que estamos aqui, possamos permitir com que Cristo nos crie novamente, possamos permitir com que Ele faça em nós uma nova criatura e que a nossa relação na comunidade que estivermos, aonde quer que seja uma relação de alguém que, na verdade, esteve ao lado de Cristo mais uma vez e desta feita iremos alcançar o testemunho tão almejado pelo céu. Nos perdoa os pecados, Senhor, nos guarda neste dia e nos livra do poder do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Permaneça conosco, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e auxilie para com que esse crescimento alcance outras pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo estudo.